Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje é divisão de frações. Bom, o tema principal seria apresentar um algoritmo prático, uma regra prática para fazermos divisão de frações. Mas antes disso, nós vamos retomar dois algoritmos que vocês aprenderam em anos anteriores para resolução de divisão de fração. O primeiro deles é o algoritmo que utiliza o conceito de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas que, apesar de com números diferentes, representam a mesma parte do todo. Por exemplo, 1/2 e 2/4 são duas frações escritas com números diferentes, porém que representam a mesma parte do todo, que é metade, certo? Para obter frações equivalentes, nós podemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, porque assim eu não vou modificar minha fração, ou também dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui, uma dica é fazer o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque nós vamos encontrar aqui denominador igual para as duas frações, tanto aqui para o 2/3 quanto para o 3/4. Eu encontrei o denominador 12, porque o 12 é um número que é múltiplo tanto de 3 quanto de 4. Eu posso obter isso achando o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 3 e 4. Depois, uma ideia é fazer o seguinte, ó. Pego 12, divide pelo 3, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Obtemos aqui a primeira fração equivalente, 8/12. É uma fração equivalente a 2/3, tá? É como se a minha fração aqui, 2/3, fosse multiplicada por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Mas aí uma forma mais fácil da gente obter isso, ao invés de ficar pensando, por quanto que eu vou multiplicar, por quanto que eu vou dividir, acho o MMC. Achou o MMC? É aquela regrinha de sempre. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Obtemos aqui uma fração equivalente à fração 3/4. Então, 8/12 é equivalente a 2/3. 9/12 é equivalente a 3/4. E aí, como nós obtivemos duas frações com o mesmo denominador, como que eu faço a divisão delas? Basta eu fazer a divisão dos numeradores. 8/12 dividido por 9/12 é a mesma coisa que 8 dividido por 9 ou 8/9, porque fração é divisão. Ou seja, resumindo aqui, ó, 2/3 dividido por 3/4 é igual a 8/12 dividido por 9/12, que é igual a 8/9. Esse é um dos algoritmos que vocês já aprenderam em anos anteriores. O segundo algoritmo, que também serve para a divisão de frações, ele utiliza o conceito de inverso. O que é inverso? O que é inverter uma fração? É você trocar o que era numerador vai virar denominador, e o que era denominador vai virar numerador. Por exemplo, o inverso de 2/3 é 3/2, o inverso de 4/5 é 5/4, o inverso de 6/3 é 3/6, e assim por diante. Como que a gente utiliza esse conceito de inverso aqui para fazer a divisão de frações? A gente pegou o mesmo exemplo aqui, ó. Peguei o mesmo exemplo, 2/3 dividido por 3/4. E aí eu representei ele de uma forma diferente. Eu escrevi tudo na mesma fração. Lembrando que fração é divisão. Então, tanto faz eu escrever dessa forma 2/3 dividido por 3/4, quanto eu escrever dessa forma aqui, 2/3 dividido por 3/4. Esse traço da fração aqui do meio tá dá para entender que a fração de cima divide a fração de baixo. Então, são formas diferentes de representar a mesma coisa. Depois de feito isso, o que a gente faz? Transforma o denominador dessa fração em 1. Por que em 1? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo e fica fácil a divisão. Para isso, multiplica-se o numerador e o denominador pelo inverso da fração. Porque assim, pessoal, eu não posso simplesmente chegar e transformar o meu denominador em 1, tá? Senão eu vou modificar a minha fração. Eu tenho que obter uma fração equivalente, tá? Para que a fração seja equivalente, o que eu fizer embaixo no denominador, eu tenho que fazer em cima no numerador, para eu não modificar a minha fração. Então, a ideia é assim, a gente começa pensando no denominador. Meu denominador é 3/4, certo? Por quanto que eu vou multiplicar ele para dar 1, para assumir o denominador?
eu vou multiplicar por 4 terços, que é o inverso do 3 quartos. Só que se eu multiplicar por 4 terços embaixo, eu tenho que necessariamente multiplicar por 4 terços em cima, senão eu multiplico a minha fração, certo? Por que eu multipliquei 3 quartos por 4 terços? Toda fração multiplicada pelo seu inverso dá 1. 3 quartos vezes 4 terços dá 1. 2 quintos vezes 5 meios dá 1. 1 quarto vezes 4 sobre 1 dá 1. Por quê, ó? 3 quartos vezes 4 terços. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. E 12 dividido por 12 dá 1. Ou eu poderia usar aquela ideia da simplificação, né? Eu vou simplificar 4 com 4, vou simplificar 3 com 3, não sobrou ninguém e fica 1, certo? Então, sempre que eu quiser transformar a fração em 1, basta eu multiplicá-la pelo seu inverso. Multipliquei por 4 terços embaixo, eu tenho que multiplicar por 4 terços em cima. Aqui embaixo já vai dar 1, que era a nossa ideia, e aí em cima basta fazer a operação. Como que a gente multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicação é fácil, né? Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Em cima aqui ficou 8 nonos. Embaixo ficou 1. E qualquer coisa dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, 8 nonos dividido por 1 deu 8 nonos, assim como quando foi feito com o algoritmo anterior, o mesmo exemplo. Agora a gente vai aprender um novo algoritmo, tá? Na verdade, é uma regrinha prática, mas para chegar nessa regrinha prática, vocês primeiro precisam entender de onde ela saiu, certo? Para começar, nós vamos utilizar equação, tá? A gente estava vendo equação nas aulas passadas e agora a gente vai utilizar ela aqui para fazer divisão de fração. Vamos supor que eu quero dividir 2 terços por meio. Então, eu não vou usar aquele primeiro algoritmo da fração equivalente. Se eu fosse usar, bastaria fazer o MMC de 3 e 2, que dá 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, acha as duas frações equivalentes, né? E faz a divisão dos numeradores. Ou eu poderia usar também o algoritmo 2, que a gente acabou de ver, de colocar uma fração em cima da outra e multiplicar de um jeito que o denominador dê 1, ou é o que a gente vai fazer agora utilizando a equação. Eu vou dividir 2 terços por meio. Não sei quanto que dá, vou chamar de A, poderia chamar de X. Né? A gente está acostumado com X em equação do primeiro grau. Mas eu coloquei A aqui. Em que A vezes meio igual a 2 terços. De onde saiu isso aqui, pessoal? Propriedade fundamental da divisão. Qual que é a propriedade fundamental da divisão? Se eu falo para vocês que 20 dividido por 5 dá 4, necessariamente 4 vezes 5 tem que dar 20. A multiplicação e a divisão são operações inversas, é como se eu tirasse a prova real da continha, tá? Se eu falo para vocês que 30 dividido por 6 dá 5, é porque 5 vezes 6 dá 30. É exatamente o que eu fiz aqui. Se 2 terços dividido por meio é igual a A, significa que se eu multiplicar A vezes meio, tem que dar 2 terços. É como se eu fizesse a prova real da minha conta. É a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Continuando, então. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei lá, né? A gente viu ali no slide anterior que ficou A vezes meio igual a 2 terços. Por quê? Se 2 terços dividido por meio dá A, então A vezes meio tem que dar 2 terços. Só que eu quero isolar a incógnita A, assim como a gente isola o X. Para isolar a incógnita A, para deixá-la sozinha, eu quero sumir com esse meio daqui, o que eu faço? Eu vou multiplicar ela pelo inverso do meio. Né? Sempre que eu quiser obter 1, eu multiplico a fração pelo seu inverso. Então, se está A vezes meio igual a 2 terços, eu quero tirar o meio daqui. Para tirar o meio daqui, eu vou multiplicar pelo inverso de meio, que é 2 sobre 1. Só que isso aqui é uma equação do primeiro grau. A equação ela é uma igualdade. Ela é como se fosse uma balança equilibrada. Para não desequilibrar ela, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu multipliquei por 2 sobre 1 do lado de cá, eu tenho que multiplicar por 2 sobre 1 do lado de lá. E aí, meio vezes 2 sobre 1, cancela esse 2 com esse 2, 1 com 1, acabou, sobrou 1. A vezes 1 é A, certo? 2 terços vezes 2 sobre 1 do outro lado, achei o A aqui, que é 4 terços.
Ou seja, se eu dividir 2/3 por meio, eu vou obter 4/3. Qual foi a operação que eu fiz aqui, ó? Quem é o meu A? O meu A é 2/3 vezes 2/1. Então, fazer 2/3 dividido por meio é a mesma coisa que fazer 2/3 dividido por 2/1. Desculpa, 2/3 vezes, né? Operação inversa, vezes 2/1, que é igual a 4/3. Já começam a perceber aqui uma regrinha aqui, tá? Isso aqui é para vocês começarem a perceber a regrinha. Uma coisa que sempre vai se repetir. Na hora que eu passar o próximo exemplo, talvez vocês percebam. Ó, esse aqui é outro exemplo. Eu tenho aqui 3/4 dividido por 5/6. E isso, como eu quero calcular, não sei quanto que dá, vou chamar de A, de X, de B, de qualquer coisa. Uma letrinha aí para indicar a incógnita. Então, propriedade principal da divisão. Se 3/4 dividido por 5/6 é igual a A, é porque A vezes 5/6 dá 3/4, tá? Aí, o que a gente faz? Eu quero eliminar esses 5/6 daqui. Eu quero isolar o A. Eu quero deixar o A sozinho para saber o quanto que ele vale. Sempre que eu quero transformar a fração em 1, eu tenho que multiplicá-la pelo seu inverso. E o inverso de 5/6 é 6/5. Foi o que a gente fez aqui, ó. A vezes 5/6 vezes 6/5 é igual a 3/4 vezes 6/5. Por quê? Tudo que eu fiz de cá, eu tenho que fazer de lá, certo? Aí aqui essa multiplicação vai dar 1, A vezes 1 dá A. E aí do outro lado ficou 3/4 vezes 6/5, que deu 18/20, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, 3 vezes 6, 18. Denominador vezes denominador, 4 vezes 5, 20. Simplificando, sempre que possível, é importante simplificar as frações. 18 dividido por 2 dá 9, 20 dividido por 2 dá 10. Ou seja, 3/4 dividido por 5/6 foi a mesma coisa que fazer 3/4 vezes 6/5, que deu esses 9/10 aqui. O que vocês percebem, pessoal, tanto no exemplo anterior quanto nesse? O que a gente faz? Ó, percebam o seguinte, a primeira fração continua a mesma. Ao invés de dividir, a gente multiplica. E a segunda fração é invertida. É uma regra. Isso sempre vai acontecer. Não é necessário a gente ficar fazendo todo esse processo. Todo esse processo feito aqui com equação para achar o A foi só para vocês chegarem na regra prática. E qual é a regra prática? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o terceiro algoritmo para divisão de frações é esse. O terceiro algoritmo tem uma regrinha prática. Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Regrinha prática que pode ser usada aí para qualquer tipo de divisão de fração. Então, 3 algoritmos. O primeiro é pela fração equivalente, o segundo é utilizando o conceito de inverso, e o terceiro algoritmo a gente chegou nessa regrinha prática aí que é muito mais fácil para a gente resolver. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Eu tentei colocar um tipo aí de cada fração, quando não tem denominador, tá? Uma fração sobre a outra, tentei colocar um de cada. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, 3/5 dividido por 1/10. Vou usar a regrinha prática. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1/10 é 10 sobre 1. Aí, basta usar a regrinha da multiplicação, que é simples. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador e sempre simplificar quando possível, tá? 3 vezes 10 é 30, 5 vezes 1 é 5 e 30 dividido por 5 dá 6, né? Aqui dá um número inteiro, dá exato. Se eu simplificar aqui em cima e embaixo por 5, daria 6 sobre 1, que é igual a 6. Segundo exemplo, 1/4 dividido por 2. Sempre que o denominador não está especificado, não tem nada embaixo, é como se ele fosse 1. Por quê? Porque 2 dividido por 1 é igual a 2, né? O 1 aí é neutro, né? Não é igual o 0 igual lá na soma. Então, aqui, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Não tem como simplificar. 1/8 já é uma fração irredutível. O terceiro exemplo que eu coloquei aqui
7/6 dividido por 9/8. Eu coloquei ele como fração sobre fração, tá? É outra maneira de escrever a divisão de frações. Aí a gente costuma fazer esse tracinho aqui do meio um pouquinho maior para separar de cima com a de baixo, tá? Para especificar que é uma divisão de frações. Então aí, conserva a fração de cima, que seria, no caso, a de cima é a primeira, né? Multiplica pelo inverso da de baixo, que seria a segunda. O inverso de 9/8 é 8/9. 7 vezes 8, 56. 6 vezes 9, 54. Simplificando aí, dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou obter 28/27, que é a fração irredutível. Não tem como mais simplificar. Mais um exemplo aqui, ó. 15/4 dividido por 2. Como que eu sei que é o dividido por 2? A gente coloca esse tracinho aí do meio um pouquinho maior para separar quem está em cima, quem está embaixo, para não confundir esses traços das frações. Então, 15/4 dividido por 2. É igual eu falei no exemplo anterior. Se não tem denominador especificado, a gente coloca 1. Então, é 15/4 dividido por 2 sobre 1. 15/4 conserva de cima, que é a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E aí, 15 vezes 1, 15. 4 vezes 2, 8. Também não tem como simplificar essa fração. Olha a diferença do D para o E. O D tinha uma fração aí, 15/4 em cima e um número inteiro embaixo. Na E, eu coloquei o número inteiro em cima, que é 3, e a fração embaixo. Como que a gente diferencia? Por esse traço maior aí no meio, tá? Para eu entender que não é 3 sobre 1 que está em cima, é só o 3, aí tem um traço maior e tem um terço embaixo. E aí, quando não tem denominador, a gente coloca 1, ficou 3 sobre 1 dividido por 1/3, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, deu 9 sobre 1, que é igual a 9 inteiros. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer as atividades propostas e até a próxima aula.